reparou que no fim do ano a gente não come mais quantidade, a gente come diferente? Às vezes buscamos comida mesmo sem fome. E depois de observar isso por muitos anos, eu posso dizer com tranquilidade que a maior parte das dificuldades com a alimentação não tem a ver com a dieta. Eu sou a Valéria Luz, sou farmacêutica e há mais de 20 anos eu acompanho de perto como o comportamento das pessoas influencia diretamente a saúde delas, muito mais do que a dieta ou força de vontade. Esse é o Podlight, o podcast que a gente trata de saúde de maneira leve, mas sempre sob a luz da ciência. E antes de começar, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a farmácia PharmaShop, uma farmácia completa que acredita em saúde individualizada, porque cada corpo responde de um jeito, não é mesmo? Hoje eu quero conversar sobre comportamento alimentar, prazer nas escolhas e como a gente chega ao final do ano sem sabotar a dieta. Eu trouxe aqui uma profissional maravilhosa, a Suzana Iosino. Ela é ex-atleta campeã de fisiculturismo e uma profissional que entende na prática que a alimentação vai muito além do prato. Se você já tentou se controlar e mesmo assim acabou exagerando, isso é normal. Se você se sente culpado depois de comer ou quer aproveitar as festas sem começar janeiro se sentindo pesada, fica comigo aqui até o final. Escuta o que a Suzana tem para falar, porque esse episódio aqui pode mudar a forma de como você se relaciona com a comida. Suzana, muito obrigada por estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui no Podlight. Val, eu que agradeço. É uma honra estar aqui nesse podcast que traz tanta informação importante, traz tanto conhecimento e muda a nossa forma de enxergar a saúde. Então, é um prazer imenso poder falar um pouquinho sobre nutrição comportamental, que é um assunto que eu amo. E fala muito bem, por isso que eu, já tenho aqui uns 5, 6 meses que eu tô aqui pedindo para a Suzana vir conversar com a gente, porque acompanhando o seu trabalho e vivendo, né, um pouquinho aí do seu trabalho como sua paciente, eu pude ver essa diferença nessa mentalidade. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Eu falei aqui que você é nutricionista, mas me conta um pouquinho só para a gente entender quem é a Suzana hoje e de onde veio essa coisa de cuidar do corpo e da dieta. Essa é uma história longa, dá para fazer um podcast sobre isso. Só a história da Suzana. Mas se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu gostaria de ser nutricionista, ia ser uma das minhas últimas opções, assim, nunca foi um desejo, eu nunca tive uma proximidade com hábitos saudáveis, seja com atividade física ou com dieta em si, sempre foi difícil, inclusive a alimentação saudável entrou na minha vida por motivos de saúde, por orientação médica. Nessa época eu estudava Direito, eu sou formada em Direito, é minha primeira formação, e quando eu decidi o Direito, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Então, isso foi um dos pontos. Eu achava que resolver os litígios das pessoas ia me deixar satisfeita profissionalmente. E durante esse caminho eu percebi que não, porque dentro dessa mudança de hábitos de vida, eu fui percebendo o quanto a disciplina, o quanto o comprometimento com a gente mesmo, o quanto a nossa saúde muda a nossa qualidade de vida, assim, de uma forma estrondosa, e foi o que aconteceu comigo. Depois da reeducação alimentar, eu entrei no esporte, eu me desafiei, virei atleta de fisiculturismo, e nisso eu percebi que a minha forma de ajudar as pessoas seria justamente nesse lado da saúde, da performance, da autoestima, e aí eu me formei em nutrição, agora quase em educação física também, então a ideia é justamente englobar tudo isso e trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. Ou seja, né, gente, um currículo de peso por aqui, né? Gosta de estudar, Ela né? advogada, nutricionista e preparadora física seria, né? Educadora Isso, física, educadora física. enfim. Que tudo para somar realmente aí no benefício que você pode agregar na vida dos seus pacientes, né? E você tem percebido também que essa época de fim de ano é um problema na vida das pessoas ou que fizeram, eu acredito que são 2 grupos de pessoas, né? Aquelas que fizeram dieta o ano inteiro e aquelas que não fizeram e querem agora no fim do ano, ou porque tem uma viagem, ou porque tem uma festa que quer usar uma roupa diferente, enfim. São 2 grupos distintos
que no fim do ano querem, de qualquer forma, ou manter no peso e tem essa dificuldade, ou virar a chave agora, Fazer um achando que milagre. fazer um milagre, né? Conta pra mim, assim, o que que você tem visto? Não, isso é uma verdade absoluta, né? A gente tem o grupo que se dedica o ano inteiro, que se esforça o ano inteiro, que tem a constância e que cria uma ansiedade muito grande com esse período. Assim, tenho várias pacientes que estão apreensivas com um momento que envolve o cansaço, a exaustão, porque o fim do ano eu acho, e dezembro eu acho que é o mês assim mais desafiador. Porque você tá no pezinho das férias, então você Uhum. já tá esgotada, já tá cansada, só quer descanso, não quer se esforçar tanto, né? Viver tanto essa obrigação. E além disso, tem muita confraternização. Então, confraternizações, viagens, vários desafios que no meio do ano se concentra nos fins de semana, no final do Uhum. ano é basicamente todos os Nossa, dias, muitas festas, formaturas, enfim. E as pessoas ficam ansiosas sobre, será que eu vou perder todo o meu esforço? O que que eu faço agora? Nossa, eu tô furando a dieta, ai, como eu devo agir? Enfim. E também a galera que deixa para depois, dá aquela postergada no foco, só que agenda uma viagem, vai pra praia, enfim, quer estar bem nas festas mesmo do uhum. fim do ano, quer começar o ano com aquela resolução de ano novo e entra num modo de desespero, assim, Sim. querendo fazer desafios de 20, 30, 15 Uhum. dias para colocar o foco. E nesse cenário é mais desafiador para a pessoa engatar um foco do que se fosse em outro momento do ano. Isso é uma verdade absoluta. Sim, e a gente vê, e aí, comprovando, né, o que você está dizendo, que a alimentação é muito mais do que só dieta, ou a alimentação é muito mais do que propriamente se alimentar, né? Alimentação é comportamento, Totalmente. né? E aí, que você costuma, no, acompanhando seu Instagram, você tem falado bastante até sobre essa mentalidade, né? De colocar o foco não só na comida. Porque, gente, a gente ganha panetone agora no final do ano, né? Uhum. Além das confraternizações, você leva para casa essas comidas que são super calóricas e que vão sabotar aí a nossa dieta, né? O que alimentação é comportamento significa na prática? Olha, eu vou começar com o meu exemplo, né? A minha forma de lidar com a alimentação. Então, meu processo foi muito difícil, justamente porque eu tive que passar uma reeducação alimentar do total zero. A minha mãe brinca que ela fica impressionada com a forma como eu me alimento hoje, porque eu dei muito trabalho para ela. Então, eu era muito difícil, aquele paladar infantil, enfim. E por motivos de saúde, justamente gastrointestinais, que eu tive que fazer dieta. E eu nunca tive uma relação leve com. Porque eu não fui criada. Eu não cresci amando comer saudável. Então foi Uhum. um choque. E quando eu comecei a pegar firme, foi já no fisiculturismo. Então eu me desafiei para competir. E então eu já entrei num modo de dieta super restritiva, super calculada. Não foi um processo tranquilo. Ou Foi seja, primeiro pesar você. alimentos, sabe? Entendi. Primeiro você entrou no fisiculturismo, no caso, assim, no objetivo, e depois você fez a reeducação alimentar, é É isso? basicamente isso. Então, foi no meio do processo, assim. As primeiras dietas que eu fiz para competição, eu chorava, nossa, eu não gostava mesmo do que eu estava fazendo ali, mas eu sou uma pessoa muito competitiva e eu adoro entrar em desafios assim, e depois eu descobri se vai dar certo ou não, né? Entendi. Por isso as faculdades até. Uhum. E aí, primeiro eu faço, depois eu vejo. Então, eu fiquei competindo por 5 anos e eu percebi que a minha relação com a alimentação durante esses 5 anos não era saudável. Então, eu sempre fui focada, fazia o que tinha que fazer, mas a partir do momento que me soltava, era um leão enjaulado. Então, já aconteceu de eu ganhar 8 quilos em 10 dias pós-competição, porque eu estava fora do Brasil, e aí eu fiz a competição, fiquei mais 10 dias viajando e eu só queria comer.
Mas eu não queria comer qualquer coisa, eu queria comer como se fosse a única oportunidade da minha vida. Então era tudo e muito. E aí nisso eu percebi que eu não tinha essa noção da saciedade, eu não tinha esse feeling. Então, hoje eu percebo, e inclusive foi aprendendo sobre isso que eu fui me desvinculando do esporte. Sou muito grata por tudo que eu aprendi. Então, tudo que eu aprendi de disciplina envolve essa fase da minha vida, Uhum. mas superando essa fase eu fui me guiando para trabalhar nutrição comportamental, que foi uma coisa que eu trouxe da terapia e que fez todo sentido para mim. Porque a gente percebe que a gente usa a comida como um anestésico muitas vezes. A gente não pensa no que a gente quer comer. E eu não tô falando sobre, você só pode comer o que vai te nutrir. Ninguém vive assim, ninguém vive de frango Uhum. e brócolis o dia inteiro. Uhum. A gente precisa amar o que a gente vai comer ali na rotina, aprender a gostar, mas a gente também pode sentir prazer com a comida, não precisa Sim. ser uma luta constante. Então, enquanto essa relação não for de amizade, for de guerra e de medo da comida, não flui. Então, trazer eh, essa mentalidade de como eu me relaciono, de como eu respeito o meu corpo, de como eu enxergo a comida, para mim é o que faz diferença e é o que faz sentido para que você tenha qualquer resultado. Existe uma profundidade até nesse assunto, né? Porque a gente é de uma cultura, né? O brasileiro é de uma cultura de comer demais, no sentido assim, a gente mistura muitas comidas, né? A gente haja vista aí a feijoada, que é várias coisas ao mesmo tempo num prato só. Então, assim, culturalmente, nós temos esse viés aí para o comer. A gente se reúne para comer, a gente senta com os amigos para comer, a gente está o tempo todo pensando em Em comida. comida. Café da manhã, almoço e janta, e no meio da tarde a gente vai sair ainda tomar cafés com as amigas, enfim. A gente tem que, então, entender essa profundidade do assunto, que não é simplesmente se alimentar para satisfazer ou a necessidade do corpo, né? Ou se nutrir. É justamente essa mentalidade aí que foi incutida na gente lá quando a Desde gente era cedo, criança. desde cedo. Seja quando a mãe falava assim, se você se comportar, eu te dou um chocolate. Então, olha só, quando a gente começa a ter A comida como uma os recompensa. gatilhos, né? A comida ela se torna obrigação e recompensa. Então, até essa questão da mãe, e normalmente você precisa rapar o prato Uhum, para você ter a sobremesa. isso, Então, você não cria essa proximidade com o seu sentir, a sua saciedade, a sua fome. Você sabe que você tem que cumprir essa obrigação. E isso vai transformando a nossa forma de encarar quantidades. Então, por exemplo, na adolescência, você já pode ter autonomia, mas você já acostumou assim. Então, você vai comprar um lanche, independente do tamanho dele, você vai comer até o fim. comer até o final. Não porque. E é automático. E não é uma coisa totalmente consciente. Por Sim, mais que a gente ache que não é totalmente não é, né? consciente. Então, a forma com que nós somos educados em relação à comida faz com que a gente se comporte de tal maneira. E isso realmente, tem muitos estudos mostrando como o ambiente interfere na introdução alimentar de um bebê. Então, tem estudos que mostram como a gente copia o ambiente. E todo mundo que é pai e mãe sabe que se você está fazendo alguma coisa, o seu filho vai copiar. Sim, Então, se a forma com que você fala, a forma com que você trata as pessoas, isso não é nem só com a comida. Nós somos Ctrl+C, Ctrl+V dos nossos pais e é das pessoas que a gente verdade. convive. Então, se na mesa, durante a introdução alimentar do bebê, tem uma Coca-Cola na mesa, tá todo mundo comendo pizza, aí você dá um pratinho de fruta para a criança na ponta da mesa e quer que ela coma, vai Uhum, ser assim muito mais trabalhoso do que se todos estivessem comendo a mesma coisa. E isso eu falo muito para as minhas pacientes mães, falo, olha, você precisa reeducar a sua alimentação para você, se você tem reticência em cuidar de você mesmo, faz isso pelo seu filho, uhum. porque ele vai te copiar.
Então, Exato. é muito difícil e a gente vive esse processo ao longo da vida. Então, se todo mundo no seu trabalho está comendo salgadinho e bolo todas as tardes, como que você vai levar a sua crepioca e sua salada de frutas e Aham, superar? aham. Você vai sentir o cheiro. Aí a gente entra até na dopamina. Sim, Porque você vai sentir o cheiro, você vai ver todo mundo elogiando. É muito mais difícil você se desvincular disso se o seu ambiente não proporciona as possibilidades. E exato. todo mundo fala sobre você tem que lidar com as suas escolhas e as pessoas vão continuar vivendo. Isso é uma verdade. O mundo realmente não vai parar para você fazer Uhum, dieta. uhum. Porém, dependendo do ambiente que você vive, vai ser mais difícil. Com certeza. Isso é uma realidade. Não adianta a gente ter uma casa cheia de bolacha recheada e sorvetes e tudo mais e se contentar em comer o almoço e não pegar um doce. É muito mais difícil. Sim. Aí você citou aí a dopamina, né? Por que então a gente busca prazer na comida? Que já é o que você está dizendo aí, né? Que é essa questão até de É, socializar também, né? a gente é educado assim, né? É, tudo que a gente faz envolve, né? Então é muito difícil a gente ter uma comemoração e ter alguma coisa que não envolve comida. E o que que é a dopamina? A dopamina nada mais é que o querer. É aquela ansiedadezinha, aquela vontade de fazer algo. Não é o prazer em si de você estar comendo uma barra de chocolate. É a vontade que você tem de comer essa barra de chocolate. Sim. Então a dopamina ela é maravilhosa. A gente precisa de dopamina para levantar da cama Uhum. e trabalhar, e, enfim, querer mais, almejar mais. Então, hoje, por exemplo, eu acordei com a dopamina de estar aqui, porque gera aquela ansiedade, aquela Sim. expectativa. Agora, voltando para a comida, e para tudo, né? Pode ser pro bom ou pro ruim. E voltando para a comida, às vezes você, por exemplo, foi no mercado, tá fazendo sua compra da dieta. E ali você já definiu o seu cardápio, tá tudo certo. E aí você passa na parte da padaria, tá aquele cheiro de pão quentinho saindo do forno. A vontade vem, é essa dopamina gerada pelo estímulo. Então, normalmente, o que acontece é que o nosso corpo, além dele ter o sensorial, assim, muito aguçado para o cheiro ali, para a textura, enfim, para o Visual, né? visual, aquela coisa Uhum. linda, aquele bolo de chocolate caindo, brigadeiro, Sim. que às vezes você fala assim, ai, não consigo segurar, não consigo controlar isso. O nosso corpo, ele fica o tempo todo querendo viver confortável. Então, ele nos protege do sacrifício o tempo todo. Então, Ele não é busca o confortável prazer, né? o tempo todo. Uhum. Então, não é confortável você ter que pesar sua comida. Não é confortável você comer um bowl de salada quando você está vendo alguém do seu lado comendo uma lasanha. Não é confortável você falar não. Você segurar a onda e treinar. São vários desconfortos diferentes que a gente precisa para evoluir. E o nosso corpo quer nos manter em homeostase, então ele quer o fácil. Então, normalmente, o que a gente busca não é a comida, é o alívio. Uhum. Então, não é assim, ah, eu tô com muita vontade de comer porque isso vai me satisfazer e porque isso. E o bolo em si é a salvação no meu dia. Sim. Não é o Não é bolo, é isso. a Aham. sensação, o sentimento o comer esse bolo te gera, sabe? E isso quem dá é a dopamina, né? Essa dopamina. E normalmente, quando existe esse descontrole, até o que a gente já mencionou sobre comer até o final, Uhum. às vezes não tem a ver com a saciedade, não tem a ver com a fome, Sim. tem a ver com a anestesia. Então, às vezes, a gente come para se anestesiar de alguma coisa. Não porque aquilo vai suprir ou vai resolver o meu problema. Não vai. Mas vai me anestesiar que seja por 5 minutos daquela coisa que eu tenho que resolver, daquele problema que tá me deixando mais estressada. Sim. E o corpo vai gerar essa dopamina por alguma coisa que ele sabe que te relaxa pelo menos por 5 minutos. E até vou fazer uma comparação, que essa dopamina gerada pelas mídias sociais, por exemplo, entra mais ou menos nessa questão, né? Total. Então, tem gente que come para se anestesiar, como a Su tá dizendo, tem gente que vai para a internet para se anestesiar também, né?
Não, isso para tudo. Inclusive, várias questões hoje que estão muito em alta têm a ver com esse excesso de dopamina, seja o desenvolvimento de neurodivergências, como é o caso do TDAH, autismo, enfim, que é esse excesso de dopamina. Então, a dopamina é muito boa, Uhum. lembrando, né? Dopamina é maravilhosa, a gente precisa ter vontade de fazer as coisas. Mas quando isso acontece em excesso, quando tudo é muito fácil acesso, é muito na mão, faz com que a gente deixe de se esforçar pelas coisas. Uhum. Então, gera essa. Então, por exemplo, um TDAH que tem falta de dopamina, né? Então, tem essa dificuldade. É o tipo de pessoa que posterga muito alguma atividade difícil e vai se anulando e fazendo outras coisas que são mais legais. Então, se ele tem 3 atividades para fazer e uma delas ele gosta, as outras vão ficando até chegar naquele ponto de fazer na pressão, Sim. porque a que ele gosta vai ser melhor. Inclusive, tem um caso bem legal sobre isso de uma paciente minha Hum. que ela tem o TDAH, e quando ela me procurou, era justamente por essa dificuldade de controlar impulsos. Então, ela é médica, ela estava fazendo mestrado, ela passava metade do período do dia estudando em casa, então era um momento maçante do dia Sim. dela, um momento que não tinha dopamina, né? Uhum. Você tá ali fazendo mais do mesmo. E o que ela fazia muito era beliscar o tempo todo. Sim. Então ela falou: Su, eu não sei quantas vezes eu abro a geladeira durante o dia. Eu já me perdi. Eu já sei que não tem nada lá dentro, mas Eu eu vou preciso abrir, ir eu vou lá. pegar alguma coisa, de repente eu tô pedindo no iFood um doce X. Ai, aí de repente eu tô rolando o Instagram e eu vejo alguma postagem de alguma coisa que viralizou, eu quero provar. E aí o que que acontecia? O tratamento principal dela foi sobre tempo. Hum. Ah, mas o que que o tempo tem a ver? Então, ela se sentia muito pressionada pelo tempo que ela tinha, pelos prazos que ela tinha para cumprir as atividades que ela precisava exercer nos estudos, no trabalho, enfim. E ela perdia muito tempo, não só comendo, como se martirizando por ter comido. Sim. Então, ela fazia muito isso. Ela abria muita geladeira, comia, 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 aí ela começava a se sentir mal. Em vez dela focar nos estudos, porque ela já tinha perdido a concentração ali, Sim. ela começava a rolar Instagram, mídias sociais. E aí ela via a blogueira com o shape top mostrando que estava focada, que estava sem furar a dieta, fazia 30 dias. E aí ela começava a se culpar. E quando via, Nossa, ela daí já estava dá, procurando que remédio que ela podia tomar, aí dá um desespero. E ela me procurou num impulso desses. É. Tipo, Sou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei mais o que tentar. Primeira coisa que eu fiz ela fazer foi colar um quadro na geladeira, escrevendo: Você não tá com fome. Você precisa de tempo. Fecha isso aí. E ela colou, ela escreveu e ela colou. Quando ela Primeira dica, passava, gente, anota, cola já na frente faz da sua todo mundo fazendo geladeira. quadrinho na Não, geladeira. todo mundo cola a dieta na geladeira, né? Cola um bilhete bem grande. Para de me abrir, vai concentrando no que você está fazendo. E aí a gente usou outras estratégias na alimentação também, porque o fato dela ficar beliscando cortava as refeições principais, então sempre estava com fome, então a gente Uhum. ajustou isso aí. Mas a parte de controle de tempo, para que ela organizasse o horário dela para fazer o que ela precisava fazer, e aí a gente usou estratégias para que ela tivesse dopamina nisso, com metas. Então, a pessoa que normalmente é competitiva, ela gosta de cumprir tal meta. Então, ela tinha Sim. prazos. Isso foi ajudando ao longo do tempo. Foi, assim, uma estratégia inicial. Mas, ao longo do tempo, assim, melhorou muito. E ela foi aprendendo. Então, nesse caso, é mais um caso de que a parte comportamental, ela precede a disciplina na dieta, né? Então, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Senão, se você for só seguir um cardápio e copiar, e sem aprender, primeira oportunidade, você vai chutar o balde, você vai ter dificuldade de voltar. Então tem uma maneira assim fácil da pessoa identificar, porque até a falta da água faz a gente Faz. enganar, né, achando que é fome, né? Mas nesse caso do prazer e de buscar aí essa fuga da realidade, como que a gente pode falar aqui para as pessoas uma dica assim para ela saber rapidamente assim se ela está realmente com fome ou se é só uma fuga, uma busca do prazer. Eu tenho duas, que eu uso bastante nos atendimentos. Uma em relação ao comportamento e uma em relação à dieta mesmo. Uma das coisas que eu sempre questiono aos meus pacientes é assim: me conta o que você realmente gosta de fazer. O que te faz bem? Porque não é possível, já teve paciente que me falou que o único prazer era comer. Eu falei: não é possível, que não tem mais nada que compõe a sua personalidade que te
traga esse alívio, que te traga esse conforto. Porque como a gente falou, às vezes a gente só busca uma anestesia para uma coisa que a gente quer deixar para depois. Então, você chegar um dia cansado do trabalho, você teve um dia difícil, ou você brigou com seu marido, você tem uma responsabilidade, alguma coisa importante para resolver, para decidir, isso tudo gera tanto estímulo na sua cabeça que você só quer respirar e falar, ai meu Deus, eu não quero pensar nisso agora, deixa eu tirar um alívio aqui um pouquinho. Sim. E a primeira atividade que eu faço é esse resgate de personalidade mesmo, de entender o que me faz bem. Então, assim, será que o que eu preciso é de uma ligação demorada com alguém que eu gosto para tirar aquele impulso de chegar em casa e abrir a geladeira? Então, às vezes, ligar pra mãe que mora em outra cidade, pra fofocar, fazer uma chamada de vídeo com alguém, ter tempo de qualidade com quem mora com você, com seu filho, com seu marido, enfim. Ligar uma série, daquelas séries que te prende, que você vê, assistiu 3 episódios e já esqueceu do mundo, assim, não tomou nenhuma água. Então, tomar um banho quente, que alivia. Então, eu tô muito cansada. A comida, ela não vai te descansar. Agora, um banho quente e deitar e dormir bem, sabe? Fazer um chazinho gostoso, ter esse conforto. Ou finalmente ler aquele livro que tá na sua cabeceira e que você não faz isso porque você tá perdendo tempo comendo e se culpando. Então, são várias coisas. Tem várias pacientes minhas que começaram a criar rotina de salão. Falou, olha, tudo que você gastava em iFood, você vai começar a gastar com você. E aí, Coloca na ponta do lápis, né, pra ver. Exato. Isso eu fiz comigo. Até durante essa terapia de saindo do fisiculturismo, eu comecei a colocar o sábado de menina. Então, eu saía sozinha no sábado de manhã. Eu tinha muita dificuldade de sair sozinha, porque eu tinha medo do descontrole, de querer sair de casa e comprar coisas pra comer. E coloquei tarefas. Hoje eu vou fazer minha unha. Hoje eu vou sair pra ir numa loja porque eu quero comprar uma roupa nova. Hoje eu vou encontrar alguém, eu vou passar na casa de alguém que eu não visito porque eu nunca tenho tempo. E isso foi me trazendo de volta. E eu fui entendendo coisas que realmente me deixavam muito bem. E aí, quando você aprende que nem tudo se resume à comida, você aprende a ter controle de estímulos e a pensar mais sobre o que eu quero naquele momento. Não necessariamente eu preciso do chocolate para isso. Então, esse é um ponto super legal para que você coloque atividades no seu dia, principalmente em horários de pico, horários mais difíceis. Por exemplo, se eu sei que chegar em casa 6 horas da tarde vai ser assim, e ficar ociosa nesse período vai ser o gatilho, eu vou tirar aquele treino que eu tava fazendo às 6 da manhã e vou colocar às 6 da tarde, eu vou direto. E aí eu já fui direto do trabalho pro treino, já fiquei feliz, já liberei endorfina, voltei focada e eu já me controlo antes desse impulso. Então, são várias coisinhas que você pode fazer e organizar a sua rotina para que você tenha esse controle em relação ao impulso de comer. E outra coisa, em relação a comer mesmo, e como a gente falou de se anestesiar e de comer até o fim por obrigação, enfim, sem perceber, uma das estratégias que eu mais uso comigo e com os pacientes é o Mindful Eating, que nada mais é do que atenção plena ao alimento. Então, você aprende, sabe aquela bronquinha da mãe? Você tem que mastigar 30 vezes, tem que prestar atenção, você não pode engolir. Sim. Tem todo o fator fisiológico que realmente, se você não mastigar, se engolir, até o seu corpo sinalizar, né, a saciedade, demora e tudo mais. Mas tem a questão de você entender o que você está comendo, sentir o sabor. Às vezes a gente come e não sente sabor. Quantas vezes a gente pegou alguma coisa que estava muito gostosa e comeu tão rápido que você nem lembra? Sim, é Você nem verdade. sentiu o gosto. Às vezes você comeu até porque você estava nessa impulsão e come com culpa. E é uma coisa que é válido pensar, que você come tão rápido que é meio que para se esconder de você mesmo. Ou dos outros. Ninguém pode ver que eu tô comendo isso aqui. Sabe? E aí você come, você não sente o sabor. E aí você não tem controle da saciedade. Quando você percebe, você já tá muito cheia, passando mal. E você fala, nossa, nem valeu tanto a pena. Sim, porque inclusive os alimentos que são mais saborosos, mais doces, mais cheios de, sei lá, de aditivos para agregar sabor, esses alimentos são os que mais dão essa sensação, acho que de tipo, quero mais, vou comer mais, né? De
É o estímulo, né? né? Estimula mais a Estimula comer, né? mais. A caixa de bis, né? Só mais um, só Só mais mais um, só um, mais um só vai mais a um. caixa de 20. Exatamente. E tem esse estímulo mesmo porque é muito palatável, é muito gostoso. E aqueles 5 minutos de prazer que você tem, o seu corpo ele quer mais. Uhum. Então ele vai, assim, enquanto estiver na sua frente, ele tá sinalizando, olha, ainda tem. Então eu vou aproveitar isso enquanto tiver. Mas até a questão da caixa de bis, existe um abismo, né, entre comer um bis e comer a caixa de bis. Sim. Assim como qualquer coisa. Então, por exemplo, você tem uma refeição livre. Muita gente erra nisso, né? Então, eu tenho uma refeição livre. Eu vou num rodízio de pizza. Eu não posso comer 3 fatias de uma pizza, ok. E, nossa, tô tranquila, no outro dia tá tudo bem. Eu tenho que comer até não aguentar mais. E no outro Uhum. dia tá super estufado, inchado, passando mal. E não consegui fazer mais nada no dia. Sim. Essa sensação. Então, o Mindful Eating, ele ajuda justamente nisso, a você entender a sua saciedade, você viver aquele momento. Então, por exemplo, até em questão da dopamina, você comer com o Reels rolando, com um monte de coisa acontecendo, e você não prestar Não atenção, tá prestando atenção. você não presta atenção, você não sente o sabor e você não sente a sua saciedade até que Isso. ela bata mesmo na porta e fala: Meu Deus, estou Nossa, muito tô cheia, passando mal. Uhum. não aguento mais, não consigo tomar um copo d'água. Uhum. Então, você se conectar com o alimento, e isso não só com o alimento da dieta, por exemplo, comer para qualquer coisa. Então, assim, se você vai comer alguma coisa que é muito gostosa, viva aquela coisa. Então, coma mesmo. Sente o sabor, sente o cheiro, sente a textura e curta aquele momento, você não vai ter adiantado. Então, senão você vai comer alguma coisa por impulso, que você ficou a semana inteira pensando, e não vai passar a sua vontade. Porque você nem sentiu, como se nem Uhum. sentisse. E aí você vem, sem ter esse prazer, você vem a culpa, porque está muito cheia, e você demoniza o alimento. E no outro dia, nossa, eu não posso, porque eu não tenho controle, eu não posso nem ver. E quando você aprende a ter esse equilíbrio de eu vou matar a minha vontade e eu vou fazer isso, eu posso fazer isso sempre se eu fizer moderado. Sim. Então, e aí sempre que eu quiser, hoje em dia, se na quinta-feira à tarde eu quiser comer um cookie, eu vou comer, porque eu tô com vontade na quinta, eu não tô com vontade lá no sábado. Eu tô com vontade, eu vou comer um. Senão eu fico pensando, hoje é quinta-feira, aí eu fico a sexta-feira inteira ansiosa. Ai, sábado não deu certo. No domingo eu não vou querer comer um. Eu vou querer comer uma caixa, eu quero 4. Porque eu tô ansiosa, esperando há muito tempo. Se você mata a sua vontade ali, superou. Aí, quando chegar um momento de ter uma confraternização, um jantar, alguma coisa especial, você não tá com aquele peso na consciência, você já comeu aquele negócio que você queria, e você pode viver aquele momento tranquila. Sem ficar naquela ansiedade. Ai, mas eu queria tal coisa. E agora surgiu um jantar aqui. Ai, meu Deus, e agora o que que eu faço? Então, você aprender a ter consciência de escolha e respeitar o teu corpo é a chave, né? Mas eu acho que essa é justamente onde pega a maioria das pessoas. Por quê? Por mais que você tá falando aí, tudo faz muito sentido para mim, mas porque eu também, com o passar dos anos, eu também fui me percebendo, né? Hoje, eu já sou diferente, já lido diferente comigo mesma do que eu há 10 anos atrás, enfim. Uhum. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente está com essa dificuldade, ou até essa técnica que você citou, que é comer com atenção plena naquele momento, é muito difícil. Como que a gente traz as pessoas para pensar nisso? Sabe assim, como que você tem feito aí com as suas pacientes para fazer elas virarem essa chavinha, sabe? Do tipo, meu, presta atenção, porque as pessoas estão vivendo tão na loucura, na correria, e fim de ano, fim do mundo, e eu não sei o que eu faço, para onde eu corro, quero comer, né? E como que eu trago, então, sabe, como? Eu acho que a primeira coisa é você mudar a percepção sobre dieta em relação ao seu significado. Então, a gente tem muito na cabeça que se eu vou fazer dieta, eu preciso. Eu sou 880. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer perfeito. E aí a gente deixa tudo para depois. Por quê? Porque vai ter o fim do ano, vai ter a confraternização, depois vai ter o aniversário, vai ter o carnaval, vai ter um monte de coisa e a gente vai deixando para depois. Por quê? Porque a gente quer a perfeição.
E assim, quando eu escolhi a minha abordagem dentro da nutrição, foi vivendo, experimentando com o acompanhamento de um nutricionista também, e entendendo mais sobre alimentação flexível, que para mim fez todo sentido, Sim, e que eu né? acho sensacional essa sua abordagem. Porque justamente faz com que a gente volte 2 passinhos para trás e faça as pazes com a comida antes de querer fazer dieta. E o que é ser flexível nesse caso da dieta? O ser flexível é entender que dieta não é aquele regime que a gente tem ali na cabeça. Eu sei que muitos profissionais ainda vão passar a dieta mais restritiva, aquele cardápio fechadinho, e pode funcionar para muita gente que precisa ter aquele controle, assim. Para mim, não funciona quando a gente quer trabalhar comportamento, porque primeiro a gente precisa gostar do que a gente come. Então, hoje é até engraçado, porque as pessoas me respondem no Instagram quando eu posto, ou quando eu reposto minhas pacientes, tipo, nossa, eu amo muito esse bolinho. Você ama mesmo? Tão gostoso assim? Porque não é possível. As pessoas me encontram e falam assim, ai, eu preciso tentar fazer aquela receita, porque não é possível que todo mundo goste daquilo. Mas é porque eu realmente gosto. Então, eu fui trabalhando essa liberdade de escolher o que o meu paladar quer. Então, assim, se eu não gosto de carne vermelha, eu preciso comer carne vermelha todos os dias? Então, hoje em dia que tem muito, né? Assim, ai, a dieta cetogênica é a única que funciona, a dieta Low carnívora é a carb é única o que que funciona. funciona. Aham. Ai, se você quer ter longevidade, você tem que fazer jejum e virar vegetariana. Assim, na minha Uhum. cabeça, individualidade, porque a sua história de vida é diferente da minha. Como você Sim, foi educada a comer é diferente de como eu fui educada a comer. O que tem na sua região vai ser diferente da minha. Então não adianta eu pegar um paciente do Rio Grande do Sul e um da Bahia e querer colocar a mesma dieta. sim. São hábitos e histórias de vida totalmente diferentes. Então não dá para eu falar para todo mundo que só aquilo funciona. Uhum. E a abordagem flexível é justamente você entender o que você come. Então, por exemplo, o que é fonte de proteína para mim? Então, eu tenho dificuldade em comer carne, frango, mas, por exemplo, à tarde eu gosto muito de um iogurte. A gente tem opções de iogurtes proteicos. Eu não tenho tempo. Eu tenho um paciente que é médico, em sala de cirurgia, que precisa 5 minutinhos ali, um shake de whey. Uhum. Eu não vou mandar ele marmitar à tarde. Sim. Fazer um pão com ovo. Uhum. Fazer algo. Às vezes tem gente que não tem tempo de cozinhar. Então a Sim. gente precisa de estratégias que realmente se encaixem na vida da pessoa e se encaixem no paladar. Então, eu preciso comer o pão integral se eu não gosto. Não, você pode comer uma tapioca, você pode fazer um cuscuz. Se você gosta de comer arroz com ovo de manhã, você pode comer arroz com ovo de manhã e tá tudo bem. Então, a alimentação flexível faz com que você aprenda o que você está comendo. E não troque, por exemplo, eu tinha que comer proteína com gordura, podia comer um ovo à tarde, eu troquei e eu comi só uma fruta. Pô, não vai dar o resultado que você quer, não vai dar a saciedade que você precisa. Então, quando você sabe fazer as trocas e entende o que você está comendo, você tem essa liberdade. Eu vou precisar almoçar num restaurante hoje porque não deu tempo de voltar para casa. Ai, meu Deus, vou furar a dieta. Eu já pensei assim, porque se não tinha o arroz integral no restaurante, eu achei que eu não podia comer nenhum carboidrato. Aham. Então, entender que eu posso comer um arroz e feijão, tem um macarrão, uma batata, eu posso fazer essa troca, me dá essa tranquilidade de conseguir me manter por mais tempo em dieta. E é justamente isso que traz o sucesso. Como que eu vou entender o meu corpo? Como que eu vou conseguir fazer isso acontecer sem me expor tanto aos impulsos, né? Quando você gosta do que você come, a ponto de você não ficar desesperada para chegar o momento de furar a dieta. Porque Uhum. se você não gosta, não tem como. Não consegue manter, né? Para mim não existe esse radicalismo, porque, enfim, eu já passei por isso. Esse radicalismo não vai funcionar. Pode funcionar por 15 dias, você vai emagrecer ali 5 quilos, você vai perder água, Uhum. perder músculo, você vai fazer alguma coisa super restritiva. E você vai ter o prazo final para simplesmente voltar a comer o que você gosta. Então, o primeiro passo é você começar a gostar do que você come na rotina, fazer coisas que te interessam, que agradam o seu paladar. E a partir disso, é o que eu sempre prego, né? Eu prefiro que você faça 70% constantemente do que você faça 10% uma semana, 100% uma semana, e depois na outra semana você faz zero, depois na outra semana você faz 20% e não consegue, porque você se cobra muito. Quem é 8, 80 é zero.
Porque Entendi. ninguém consegue ser 880, ninguém consegue ser perfeito. A gente não é perfeito em tantas outras áreas na vida, vai ser na alimentação, que é um dos pontos mais difíceis, porque traz esse prazer. Então, você ser constante importa mais. Ah, eu errei. Ah, hoje eu não consegui. Hoje eu comi um pouco a mais. Tudo bem, respira. Amanhã você tem uma nova Volta. oportunidade. Você não falhou totalmente aqui, É sabe? porque as pessoas justamente desistem muitas vezes por isso, né? Abandonam ou assim, eu Não é pra mim. não é para mim. Então, assim, acho que essa flexibilização da dieta com atenção ao que você gosta é muito importante porque as pessoas às vezes olham lá no seu Instagram e vão falar assim: eu vou fazer exatamente o que a Suzana está fazendo, vou comer exatamente o que a Suzana está comendo. E quer copiar uma coisa que, como você falou, é da sua história, do seu paladar que você já desenvolveu até então. E aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu tenho que comer bolinho de banana, eu odeio banana. Né? Exato. E aí ela se obriga a comer com ódio. Então, assim. É, e acontece, eu recebo anamnese da pessoa totalmente traumatizada, eu fico com dó. Eu falo assim, ai, mas é porque eu tinha que comer isso no café da manhã e eu não gosto disso. Ah, até o caso da Tem gente banana. que não gosta de ovo, por exemplo. Só me deu a receita com a banana. Tem gente que não tem tempo de preparar, então, por exemplo, a pessoa, para ela encaixar um treino na rotina dela, ela tem que treinar às 5h30 da manhã, porque às 7h30 ela tá na estrada já, então ela tem que chegar, ela tem que tomar banho, ela tem que se arrumar correndo, e ela às vezes não come, às vezes pega uma coxinha no meio do caminho, enfim, não sabe o que fazer. E aí, se a gente coloca, por exemplo, um bowl de iogurte, que você vai colocar um iogurte, uma granola, umas frutas, em vez de fazer o pão com ovo, com. E aí a pessoa vai comendo, a pessoa faz um shake, ela encarou aquilo. Você tem uma saciedade, você não tá no desespero, você não cede ao pão de queijo e você consegue lidar com essa situação. Uhum. Então, acho que o maior erro é exatamente engessar a dieta. Enquanto você quiser copiar o cardápio do coleguinha, e porque cada um tem o seu objetivo, não dá pra comer a mesma quantidade de calorias, não dá pra comer da mesma forma. Sim. Até as pessoas me perguntam, ai, como que você consegue e tal se você come no fim de semana? Eu como todo fim de semana. E tá tudo bem, porque o que que eu tô fazendo de segunda a sexta? Segunda a sexta, não. De segunda até. De domingo até o sábado, às 7 horas da noite, porque no sábado à noite eu vou sair pra comer. Você tá disposto a fazer? Então, assim, a gente se compara muito com a régua do Sim. outro. Coloca o outro na nossa régua, na verdade, né? Como se a minha realidade fosse a realidade de todo mundo. E se aquela pessoa consegue, eu sou uma fracassada porque eu não consigo. Não é bem assim, né? A sua diferença, no caso, é que você tem ali a sua refeição livre, mas que no dia seguinte você já volta ao normal, né? E enquanto que é muito mais fácil as pessoas que ainda não encontraram esse equilíbrio, ela se sabotar no dia seguinte. Já comi ontem e hoje tem o resto do panetone de ontem, vou comer só mais hoje, E né? vai. E vai indo. E aí gera um ciclo. Exato. Isso acontece muito. Inclusive, ainda sobre gostar da dieta, várias vezes, às vezes, não sei, fui tomar um café da tarde fora de casa, numa padaria, comi, mas fiquei com aquela sensação, se eu fizesse em casa, isso é tão mais gostoso. E pode acontecer, porque eu realmente gosto e capricho nos preparos da minha dieta. Eu acho que esse é um ponto importante também. É você se dedicar a você, assim como você se dedica ao outro. Você se dedica ao seu trabalho, enfim. Fazer algo que realmente vai te dar esse prazer, tirar um tempinho para entender o que você gosta também, entender que combinação que funciona, enfim. E em relação ao dia seguinte, esse é um desafio muito grande mesmo. Justamente porque quando você não tem essa. Quando você vive na restrição, e você não tem esse discernimento, né? Você come. O nosso paladar, ele dá uma zoada, porque você come alguma coisa muito gostosa. Então, por exemplo, Uhum. você tá um tempão ali sem comer pizza. Quando você come, você fala, nossa, eu quero viver de pizza, eu quero nadar na Que pizza, e amanhã eu delícia. quero pizza de novo. Então, se você não consegue voltar, vai virando uma bola de neve. Assim como se você se restringir no outro dia, vai virar uma bola de neve. Porque você vai entrar no ciclo de restrição e compensação. Isso acontece muito também. Hum. Já que eu extrapolei, no outro dia eu não vou tomar café da manhã. Aí faz jejum. Faz jejum. Mas eu vou zerar meu carbo. Eu não sei. Eu vou tomar um diurético.
Acontece de tudo. Porque você tá com aquele peso na consciência e você quer tirar rápido aquele resultado ruim que você teve naquele momento. E o que vai acontecer? Você vai entrar nesse ciclo restritivo, você vai começar a ter medo de comer tudo que você tem que comer na dieta. E a primeira oportunidade você vai furar de novo, vai compensar de novo. Agora, se você volta normal, voltei normal. No outro dia, eu vou fazer meu café da manhã normal, tudo normal. Eu vou ficar saciada, eu vou ficar mais tranquila, eu vou pegando no tranco de novo pra pegar o ritmo novamente. Enquanto você ficar nesse ciclo de eu vou extrapolar e depois eu busco o balde com todas as forças, primeira vez que você colocar o baldezinho no chão, você vai chutar muito longe. Então, ter esse controle não é fácil mesmo, é um trabalho de constância. É porque, como você falou, 8 ou 80, né? Tem gente que tá aí no tudo ou nada, né? E precisa quebrar esse tudo ou nada, né? O E tempo rola todo, muita né? culpa. Não, e tem paciente assim que às vezes tá super certinha na dieta, comer uma sobremesa depois do almoço, acabou com o dia da pessoa. Porque não consegue lidar com o fato de que, meu Deus, eu falhei numa terça-feira depois do almoço. O que vai ser da minha semana? Não vai ser nada. Se você faz Aí fica com ali esse sentimento de derrota, de né? Nossa, derrota, fracassei, né? Eu e sou... aí você vai continuar nesse ciclo. E aí, já que eu já comi o doce, eu vou comer o salgadinho do escritório à tarde também. Eu peço um lanche à noite que eu tô cansada. Já errei mesmo. Já errei E mesmo. aí volta pro Já abismo que... entre um bis e a caixa de bis. Volta pro 8 ou 80, que não existe. Então, comeu, foi bom, valeu a pena, ótimo, segue o baile. Continua as outras refeições do dia sem cortar nada, vai treinar, vai gastar. Tá com peso na consciência, vai fazer um cardio. Esquece, finge que você já gastou aquilo ali, sabe? Porque senão a relação tóxica com a comida ela acontece. E muita gente cria esse medo, né? Até porque a internet mostra isso o tempo todo, que o açúcar é o vilão, que o leite inflama, enfim, o glúten. Se você não tem intolerância, se você não tem restrições, se você não é diabético, você não precisa cortar as coisas gostosas da vida. É como o final do ano. Eu proíbo meus pacientes de fazer dieta no Natal e Ano Novo. E até esse momento de muitas compras e tudo mais, que tem o panetone, tem muita comida afetiva. Aí você vai demonizar o bolo de chocolate da sua avó que você comeu a sua infância inteira porque aquele açúcar vai acabar com a sua vida. Não é justo, né? Sim. Então, aprender a ter Não é justo esse nem com a avó, no caso. junto com ninguém. Aí depois você perde a sua voz e fica com peso na consciência. É muito forte, é muito verdade. Porque se fala muito disso na internet, de ver vários vídeos falando, dê valor no que você tem agora. Porque quando você estiver hospitalizado, quando a saúde for a única coisa que importa, você não vai estar pensando no que você comeu ou deixou de comer, em quem você agradou ou deixou de agradar, enfim, como você tratou as pessoas. Então, você se restringir a ponto de não almoçar com. E já aconteceu, de não almoçar com seu marido porque você não come a mesma comida que ele, você não pode sentar ali na mesa. De você não comer a comida da tua mãe. Então, qual é a dica nessa hora, assim? Tipo, ou meu marido não está de dieta e eu estou, né? Então, o que eu devo fazer? Ou, vou para uma confraternização hoje à noite. O que eu devo fazer? Primeiro passo é o diálogo. Então, assim, as pessoas. Se você convive com pessoas que gostam de você, elas vão te respeitar, desde que você não seja uma vítima. Porque eu acho que a coisa mais chata que tem é a pessoa que Eu não faz dieta posso. e fica choramingando na mesa. Verdade. É muito chato, você fica com dó, aí você fica tipo, Nossa, você coitada. fica com peso na consciência por estar comendo, Nossa, enquanto a pessoa. come só um, porque coitada, né? A gente fica com dó mesmo. Nossa, a gente fica. E às vezes, aí fala, mas a pessoa me oferece. Às vezes nem é por mal, sabe? Às vezes você tá num sofrimento angustiante que a pessoa não sabe como ela lida com você. Então, assim, assume seu BO, né? Então, se você realmente quer fazer tudo certinho, você fala, você dialoga. Então, eu tive esse diálogo com os meus pais, por exemplo. E no começo, a minha mãe ficava assim, mas você não vai comer tal coisa? Principalmente porque eu fazia dieta muito restrita, né? Então, se eu não tinha, eu não tinha. Eu não podia flexibilizar. Sim. Por exemplo, tem isso na minha dieta. Eu não vou comer o pão para comer uma fatiazinha do bolo. Eu consigo fazer isso hoje. Não podia. E quando eu fiz isso com consistência por mais tempo, ela começou a me ligar e perguntar assim, vou fazer almoço, quer almoçar aqui? O que você pode comer? E assim, a questão dela não era eu comer
a maior gordice do mundo? Era eu comer a comida dela, nem que ela tivesse que fazer um balde de salada pra mim. Sim, O afetivo é isso. sim. Então, você deixar de estar com as pessoas que você gosta, ou deixar de participar dos eventos porque você se proíbe a ponto de viver numa caverna, vai totalmente na contramão de ser saudável. Isso não é saudável. Então, o diálogo é colocar as cartas na mesa. Olha, gente, você vai eu conversar com seu tô... marido, Uhum. você vai falar, olha, eu preciso, então assim, ó, Me ajuda. me ajuda. Só que assim, vou sempre respeitar. Então, às vezes, o meu noivo, ele pede uma pizza, eu não como. Uhum. Já sofri mais do ponto assim, ai, será que eu não como? Ah, isso uma coisa legal também. A gente cria uma ansiedade. E eu falo que quando a gente negocia com a nossa ansiedade, a gente perde, tá? Sempre. Porque Explica. se você vai ficar o dia inteiro pensando. Então, por exemplo, hoje à noite eu tenho uma confraternização. É um churrasco. E eu não quero furar a dieta. Então, eu vou ficar o dia inteiro pensando. Não vou furar, não vou comer antes e tá tudo bem. Aí alguém mandou lá no grupo, nossa, vou levar uma sobremesa. Ai, será que eu como? Ai, será que eu como só um pedacinho? E se eu cortar o lanche da tarde pra comer um pedacinho? E aí você fica o dia inteiro com aquela ansiedade daquele evento que você não pensa mais nada. E aí você faz o quê? O seu cérebro começar a te convencer de que você merece, porque o cérebro vai querer o quê? O conforto. Então você vai criando essa dopamina. Quando chega na hora, você vê tudo aquilo e você fala, ah, eu mereço. Eu tô fazendo. E aí você come muito mais do que você poderia comer se você só não tivesse pensado, tivesse feito as suas refeições certinha, chega lá, faz um pratinho, ou pega um pedaço, prova e vive o momento com as pessoas, conversa, se distrai, e tudo bem. Agora, se você ficar pensando nisso o tempo todo, vai ser um problema. E aí você precisa aprender a expor isso. Então, essa questão de conversar com você mesmo, ou você conversa de uma forma justa, e realmente aprende a entender os seus sentimentos, ou você vai se sabotar. Em relação a quem mora com você e tudo mais, você pode deixar claro, olha, hoje eu não quero furar a dieta. E se a gente fizer uma coisa diferente? Então, por exemplo, dentro da dieta flexível, uma coisa que eu passo muito para os pacientes é um hambúrguer na dieta. Você vai fazer um hambúrguer com uma carne magra, você vai colocar uma fatia de mussarela que não tem problema nenhum, você vai fazer uma saladinha, você vai colocar um pão. E aí você vai fazer isso dentro das suas quantidades, sem aquele monte de óleo, maionese, bacon, frituras. E você vai, além de comer alguma coisa mais palatável, você vai viver aquele momento com seu marido, por exemplo. Sim. De fazer, Sim. de curtir o momento, de conversar, sabe? De estar presente. Então, estar presente é mais importante do que o que você vai comer. Com certeza. Em qualquer ambiente. Uma coisa que você fala também, que eu gosto bastante, é sobre a rotina e a antecipação. Né, do evento, por exemplo, como você está dizendo aí. Você sabe que, às vezes, até saber do cardápio antes, por exemplo, se é churrasco, você já se antecipa. Olha, o que vai ter no churrasco, o que eu posso e o que eu não posso comer, por exemplo. Ou o que eu quero flexibilizar hoje, o que não. E até essa questão que você disse, comer antes. Né? Mas tem gente que não tem nem essa maturidade de comer antes. Eu comi antes, mas daí cheguei lá eu comi também. Mas fala um pouquinho sobre essa coisa da rotina e da antecipação, né? Da organização, no caso, né? Para se livrar do... 2 quadros. A pessoa que tenta comer antes e a pessoa que faz o jejum. Então, já que eu vou comer à noite, então eu vou ficar sem comer nada. Só uma saladinha. À tarde eu não vou comer nada para não extrapolar tanto do que eu deveria comer no dia. Esse, para mim, é um erro pior do que você comer antes e comer lá de novo. Por quê? Por exemplo, vamos colocar em cálculo calórico. Você tinha um lanche da tarde de 300 calorias. Um pão com ovo, uma frutinha, era o seu lanche da tarde. Não vou comer. Porque vai ter o happy hour da galera do escritório e eu já vou comer e já vou flexibilizar, então não vou, porque daí já é 300 calorias ali que... Só que, por exemplo, se você tivesse comido, você ia estar um pouco mais ok na hora de escolher. Então, eu tô no churrasco. E aí eu pego um pouquinho, eu faço um sanduíche com um pãozinho, vinagrete, uma carne, e eu já comi antes, então já tô meio satisfeita. E aí eu consigo desbaratinar as outras coisas, enfim. E aí, eu como um pedacinho da sobremesa e tá tudo certo. Agora, se você chega com a fome de 3 leões enjaulados, porque você não comeu quase nada no dia inteiro, seu corpo tá pedindo energia, você já vai chegar com fome. Então, as entradinhas... É mais fácil ser errada aí no cálculo, né? Muito. Então, às vezes, o que você comeria ali? Eu comeria 800 calorias de comida na minha refeição livre. 1.000 calorias.
você chega, você já começa a beliscar o pão de alho, a linguicinha, nananã, porque você já tá com fome. Então, o que estão te servindo, às vezes você nem gosta. Então, às vezes você nem liga. Acontece, tipo assim, a gente fala, eu nem ligo, eu nem como linguiça. Cheguei lá morrendo de fome, me Comi. acabei de comer linguiça. E aí, você ainda janta, e aí vai ter a sobremesa, você vai querer todas, porque você tá ali naquela fúria. Você entra num estado de fúria. Então, o que era 800 calorias vira 3.000. Será que valeu a pena eu tirar 300 calorias antes? Da tarde. Então, às vezes, eu prefiro que coma antes, ou bata uma proteína, um whey, por exemplo, que dá um pouquinho de saciedade, que você Sim. vai ter pelo menos um pouco mais de maturidade de escolha. Então, quando você não chega morrendo de fome, você tem a maturidade de chegar, de pegar um refrigerante, de pegar um suco, uma taça de vinho que seja, conversar, socializar para depois sentar para comer. Entendi. Então é melhor você já estar mais. Saciado, Isso, porque assim, entendi. jamais que uma refeição da dieta vai compensar uma refeição livre, porque não vai. Então, assim, a não ser que a pessoa tenha total maturidade, falar assim, olha, eu vou tirar um pouquinho da gordura aqui que eu tenho no dia, porque eu quero comer um chocolatinho a mais à noite. Uhum. Ok, se a pessoa tem a maturidade para isso, tá tudo bem, não tem problema. Para não extrapolar muito. Agora, a pessoa que tem essa ansiedade, esse medo de comer fora de casa, tudo que ela restringe antes, piora. Porque além da vontade de comer, ela ainda tá com fome. Então, até você entender o quanto de fome e quanto de vontade, o quanto de ansiedade tem Entendi. envolvido ali. Su, e esse pessoal que tá aí com o corpo em dia, com o shape em dia, que chega aí perto das férias, já começa a entrar em pânico, que, ai, não vou treinar, vou perder tudo que eu conquistei. Vamos falar um pouquinho sobre massa magra, né? O shape aí do verão. O que que acontece? O que que é mito e o que é verdade aí sobre perder massa magra nas Esse é férias? um medo, assim, generalizado, É. né? Ah, eu vou passar uma semana na praia, eu não vou treinar, será que eu vou perder tudo? A minha resposta é sempre: você não vai perder em poucos dias o que você faz todos os dias. Então, o que você faz sempre não vai ser perdido quando você sai um pouquinho da rotina. Às vezes, por outros motivos, a gente sai um pouquinho da rotina, seja porque a gente pegou uma gripe, ficou um pouquinho Uhum, doente, sim. precisou ficar uns dias sem treinar, teve algum compromisso, teve uma semana difícil no trabalho, que trabalhou até tarde, não conseguiu treinar todos os dias. Isso não vai dizer que você vai perder todo o seu esforço. Uhum, Até porque a gente se esforça por isso, né? A gente se esforça muito para colocar o shape para poder desfilar de biquíni na praia segura, sim. para poder viver esses momentos assim com mais tranquilidade, para colocar o vestido que sempre quis usar no Natal. Então não vai ser esse momento que vai fazer com que você perca a sua massa magra. O que que vai fazer você perder massa magra? Hum, Muito tempo com estímulos errados, seja sem treino. Então assim, você ficar 1, 2 meses sem treinar, não tem o que segura, você precisa de estímulo. uhum, Então, mesmo que seja um estímulo mais leve, então a pessoa que viajou vai passar 10 dias fora e tem uma academia ali no hotel, ou consegue levar umas mini band, faz um circuitinho funcional, vai fazer alguma coisa, algum esporte, vai praticar um vôlei na praia, vai se mexer. Isso já ajuda bastante. Ficar sem proteína. Então, toda aquela proteína que você come todo dia, bonitinho, todas as suas refeições do dia, você esquece disso. Você vai viver de pão puro no café da manhã com manteiga, almoça massa, janta pizza de marguerita, não vê uma proteína ao longo do dia. uhum. Isso aí complica bastante a melhor, né, assegurar tua massa magra. Entendi. Então, pior do que ficar sem treinar é ficar sem se alimentar com quantidade suficiente de proteína para a massa Sim, magra. facilmente. Além disso, a hidratação. Então, você toma, sei lá, 2, 3 litros de água por dia. Quando você viaja, você esquece que existe água no mundo. Uhum. Então, o exagero no álcool também. Então, você troca a água por cerveja, que é... O álcool, ele também é muito catabólico, né? Então, ele é um vilãozinho aqui, né? Então, a gente Ah, tem então que outro problema aí, ficar sem proteína e ficar beber sem álcool. água, Ficar. trocar a água pela água que o passarinho não bebe, Entendi. só o dia inteiro. E descanso sem qualidade. Então, assim, é a tríade, né? Quando a gente fala assim, eu vou colocar o shape, eu vou ter resultado. É a tríade. É treino, dieta, descanso, né? Uhum. Então, se você passa muitos dias com um sono muito ruim,
você não tem uma recuperação, você aumenta muito seu cortisol, você desregula seus hormônios de fome, saciedade, você já começa a comer mais errado, você fica mais letárgico, com mais preguiça. Se você faz isso por muito tempo, e eu não tô falando de uma semana, tá? Porque uma semana não vai estragar o que você Tá. construiu em 300 dias, É um tá? mês na praia que estraga. Se você fizer um mês fora, assim, bem ruim mesmo, sem se esforçar, estraga. Entendi. Então, por exemplo, esses tempos eu passei 10 dias fora, viajando, sem treino, só bateção de perna em parque. Mas uma das coisas que eu sempre priorizo é justamente isso. Então, a gente comprava sempre, como a gente não ficou em hotel, a gente ficou numa casa, a gente comprava iogurte proteico, fruta, essas coisas, pra eu garantir o meu café da manhã, porque eu sabia que todas as outras refeições iam ser fora de casa e Uhum. ser de mal a pior, né? Sim. Porque depender de restaurante não é fácil. Mas quando eu tinha a possibilidade de escolher, aqui tem comida de verdade, que seja um arroz, um grelhado, comida com proteína, Priorizar. priorizava. Uhum. Então, são pequenas coisas que, quando você tem o hábito, não são difíceis. Então, para quem tem realmente, quem constrói a constância, e aí eu acho que o segredo e a palavra do podcast é constância, porque não é o quanto mais rápido você vai, quanto mais longe você consegue ir, Entendi. não tem como você E, perder. e o corpo é adaptável, né? A gente só não Total. pode ficar exigindo, como você disse aqui, exigindo tanto tempo que ele fique se adaptando, 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 Exato. né? Ele se adapta para o bem e para o mal, né? Então, como a gente falou sobre os hábitos que a gente constrói ao longo da vida, o paladar que a gente constrói, são hábitos. Inclusive, tem coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não percebe, que são hábitos automáticos. Por exemplo, eu chegar em casa e beliscar Uhum. antes de jantar. Às vezes você nem percebe que você chega e belisca, mas é um hábito automático. Então, assim como tomar banho. Você fica pensando em quais são os passos do banho? Ou você Não. entra no chuveiro e você já sabe que é shampoo, condicionador, eu vou ensaboar meu corpo. Já é Uhum. automático, você não tem que pensar, qual que é a lógica mesmo? Eu acho que eu tenho, será que eu passo condicionador antes? Não passa isso na cabeça. São hábitos automáticos. E eu falo que o maior segredo de quem consegue se manter é programação. É fazer com que isso também se torne automático. Então, quando você fica muito tempo fazendo a mesma coisa, insistindo naquela coisa, seu corpo ele entende que aquilo é normal. E, por exemplo, acordar cedo. A gente acorda cedo para trabalhar. Uhum. E aí, às vezes, no domingo você quer dormir até tarde, você vai acabar acordando cedo. Uhum. Se você condiciona seu corpo a acordar cedo para treinar, que é a coisa mais difícil do mundo, né? Não, eu não vou acordar cedo para treinar e tal, não consigo. Tenta. Ah, eu só tenho o horário da manhã. Tenta. Vai insistindo. Ai, perdi a hora, uma, duas vezes, tá? Mas conseguiu acordar um pouquinho mais cedo? Deu tempo de fazer meia hora de esteira? Aos poucos você vai adaptando, até vai se tornar automático acordar e treinar, vai fazer parte da sua vida. Programação na alimentação é a mesma coisa. Então, para que você não corra o risco de deixar a alimentação sem roteiro do ponto, eu vou comer a hora que der, o que tiver na minha frente, e aí esse é o maior sabotador da Uhum. dieta. Se você tem organização, então assim, eu vou preparar o que eu vou comer na semana, eu vou deixar a compra do mercado ok, eu vou ter uns snacks rápidos na minha bolsa, e não se deixa levar pelo, seja o que a minha rotina quiser que eu faça, eu vou Sim. fazer, vai fluir, vai ter sucesso. Então, isso, quando se torna um hábito, nas suas férias, fora de casa, em um momento diferente, às vezes você viajou para trabalho, fica automático. Você vai buscar a proteína, você já não consegue comer um pão sem colocar um ovinho, e Uhum. vai se tornando mais natural. Então, não. E é um alívio para todo mundo. Não vai ser um sacrifício para sempre. Não vai mesmo. Sim. Aos poucos, claro que sempre vão ter dificuldades. Se fosse fácil, né? Todo mundo conseguia fazer lindamente. Sempre vão ter dificuldades, outros estímulos e tudo mais. Mas consolidar alguns hábitos como esses vão se tornando corriqueiro na rotina e deixa de ser aquela. Deixa de gastar aquela energia pra tentar se esforçar em fazer, sabe? Mudança de mentalidade, eu acho que envolve até você mudar as suas frases, né? Porque assim, a gente fica falando o tempo todo assim, ai, não consigo, ai, não vai dar certo, ai, não vou. É muito Muda a difícil. frase, não, eu vou Ai, conseguir. Ah, é assim isso que é melhor pra mim? Então tá, eu vou conseguir. Ah, é assim isso que você sugere que eu faça? Ah, então vou tentar dessa forma, porque agora eu tô disposta. Eu falo muito lá em casa para os meus filhos, pare de gostar do que te faz mal. Porque eu
fui uma criança, e sou até hoje, no caso, assim, né? Uma criança muito doceira, porque eu acho que até pelo pouco acesso, buscava isso muito. Então, assim, até tinha um dinheirinho, ganhava um dinheirinho, corria comprar Pão doce. caixa de bombom. Enfim, então a gente mudar assim, essa mentalidade até do que a gente fala pra gente mesmo. Que a gente às vezes fica colocando os empecilhos, né? Ah, eu Sim. não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir ficar sem pôr açúcar no café. Né? Então, que fala, não, não é para pôr? Então, beleza, eu vou tentar. Não, eu vou conseguir sim, né? E aí, você falou já várias coisas aqui que, nossa, deu várias viradas de chave aqui. E eu queria que você falasse também do que você usa, o que você acredita e que dá certo para ajudar nesse processo todo de emagrecimento e de se manter, o que você gosta de usar como suplemento. Ai, Quais e o quê? o meu armário é bem cheio. Eu gosto muito de pesquisar sobre isso, né? Até quando eu vou em alguma loja, enfim, diferente. Eu adoro ver rótulo, o que pode ajudar, enfim. E são grandes aliados mesmo, mesmo. Então tem coisa, eu falo que tem coisa que a gente consegue na força de vontade, tem coisa que a gente precisa de um empurrãozinho, de uma Não é? ajudinha. E para várias coisas, a suplementação ela traz o plus, que é a cereja do bolo mesmo, né? Então, ela não vai suprir uma carência nutricional, ela não vai suprir o seu foco, mas ela vai te ajudar a completar isso, vai ajudar a ter mais foco, vai ajudar a que o resultado seja mais efetivo do esforço que você está fazendo. Então, em relação à suplementação, olha, ainda falando sobre paladar e sobre gostar da dieta, o whey protein é um super aliado. Aliado, né? É verdade. Para toda mulher formiguinha doceira, um bom whey. Então, por exemplo, o whey que tem um sabor do leite em pó, o whey que tem um sabor de brigadeiro. E suplementos assim muito É bons, verdade. muito bons. A gente consegue fazer várias receitinhas. Até a minha sobrinha, ela vai na minha casa e ela fala: Ai, tia, eu quero aquele cappuccino que fica forte. Porque eu faço muito aquele cappuccino, super café, com Uhum. um pouquinho de whey, enfim, que é gostoso, é palatável até para uma criança de 12 anos. Sim. Então eu faço, ela adora. Então vai ter ali a mesma sensação de um chocolatinho quente que você faz com um achocolatado cheio de açúcar. Você coloca Uhum. um whey de chocolate bom. Então isso ajuda muito a se manter na dieta, não só pela praticidade, mas pelo sabor. A creatina, eu acho que é o top 1 em relação principalmente à melhora da massa muscular, da massa magra, ajuda na recuperação muscular, ajuda a ter recuperação durante o treino, inclusive para que você tenha um rendimento maior. É usado até em hospital para prevenção de sarcopenia de acamados. Então, é um suplemento que tem muitos estudos, se Uhum. não o mais estudado, e realmente ele tem um benefício, assim, gigantesco na performance. Ômega 3 eu amo também. É muito difícil a gente conseguir nas fontes, né, naturais de ômega 3 com constância, seja pelos olhos, pelo peixe, enfim, que nem sempre participa tão ativamente da nossa rotina. Então, tem benefícios, assim, muito bons em Anti-inflamatório, né? tudo. Você sabe dizer Na, melhor do que eu, na parte né? cardiológica mesmo, né? Exato, parte Uhum. cognitiva, concentração, enfim, anti-inflamatório assim usado em casos de lipedema, E como a em gente não tem na hipotireoidismo. dieta, a gente tem A gente que usar. suplementa, um Uhum. bom ômega 3 ele é muito, e são suplementos assim que você não use e para. Eu falo que são suplementos assim É, que vão sempre estar no seu armário, porque eles sempre vão ter o que te ajudar. é E verdade. ainda em relação a recuperação, eu gosto muito de usar alguns manipuladinhos para ajudar na qualidade do meu sono. Porque Uhum. eu sou muito ativa. Acabo tomando bastante café. Então, eu faço as coisas muito desde cedo e, enfim. E a vida de quem é mais ansiosa é brigar um pouquinho com o sono, ter aquelas acordadinhas à noite, enfim. E fazer um manipulado que tem magnésio, triptofano, inositol, taurina, me ajudaram muito, assim, foi bem um divisor de águas para mim, para eu Uhum. conseguir acordar mais cedo, treinar de manhã, mudar meus horários.
Esses aí, eu, assim, com certeza. E Não aí, fica sem. não fico sem. E aí, de acordo com os exames, né, a suplementação de vitaminas, vitamina D, vitamina B12, que se estão baixas, eu pego o paciente e falo assim, como que você tá vivo? É. Como que você tá aguentando levantar para trabalhar se essa vitamina D tá no chão? Às vezes Então, a isso pessoa fala ajuda assim, muito. ai, eu tô me sentindo tão cansada, né? Cansada o tempo E é todo, só parece, ai, eu sou muito reclamona. Às vezes você só tá com as vitaminas lá no chão, isso. os hormônios todos desregulados, e você realmente não tem força, ânimo. Então, a suplementação, ela vem como um fortíssimo aliado nesse foco, né? Hum. Com certeza, eu tenho 18 anos já de suplementação, porque eu aprendi a suplementar quando eu engravidei da minha filha, no Uhum. caso, né? Então ela vai fazer 18 já. E, e desde então, esses que você falou aí, ó, é tudo check, 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 né? check. Eu falo até o seguinte: as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas você toma direto? Eu tomo direto, Direto. mas quando eu viajo, por exemplo, eu aproveito também para ficar ali uma semana sem nada, sabe? Para dar uma startada, assim. Porque eu acredito mesmo que tudo é cíclico, né? Uhum. Inclusive as vitaminas, os minerais, a gente não precisa de tudo igual o tempo todo, né? Então você tem sempre que estar reavaliando e sempre medindo, né? Para saber, né? Dosando aí é, nos seus exames, enfim. Para você cuidar dessa parte para não sobrecarregar nada, Exato. né, Su? Esse é um ponto de atenção importante também. Não é quanto mais você tomar, é o Exato. adequado. Porque tem vários casos, né? Então, se você tem hipervitaminose de alguma coisa, pode ser tóxica, pode ser hepatotóxica, né? Então, é importante que você observe, que você tenha um acompanhamento específico para isso, para que também não tenha os malefícios de uma suplementação inadequada, né? Exagerada, no caso. Sim. Porque, como você falou, às vezes a pessoa acha que quanto mais melhor nossa, eu comecei a usar agora e já quer usar uma dose. Tudo é remédio, tudo é veneno, depende da dose. Depende da dose, isso Tudo. aí. Se você tivesse um suplemento coringa agora, pra passar pelo final do ano aí, pra baixar essa ansiedade, assim, qual que seria e por quê? Olha, um suplemento que eu não paro de tomar é a creatina, né? Então, assim, até às vezes em viagem eu aproveito para comprar, e sempre tá comigo justamente porque ele não é um suplemento de efeito agudo, como o caso da cafeína. Uhum. Então, ele é efeito crônico, então é a dosagem ao longo do Tenho que tempo. manter ele. E aí, como a minha preocupação é sempre a massa magra, que é muito difícil para mulher, É. eu não paro, eu não suspendo. Mas há vários outros, assim, eu suspendo periodicamente, como Uhum. você falou, assim, eu Sim. não carrego o meu armário de suplementos junto comigo quando eu tô fora de casa. Mas alguma coisinha ou outra ali sempre ajuda. E às vezes também um sachêzinho, um super cappuccino, um composto legal, assim, que dê uma energia para começar o dia. Principalmente se eu quero fazer alguma atividade diferente no dia, se eu tenho uma trilha, alguma coisa assim. Esses estão sempre carga tá na manga Vale a também. pena, né? Carregar junto, né? Você tem pergunta pra fazer, Eu Bruno? queria saber em relação ao que você falou que tem aqueles três pontos, né? O descanso, treino e alimentação. O quanto que vale a pena a pessoa descansar às vezes menos para ir treinar de manhã, por exemplo. Você acha que vale a pena a pessoa dormir 6 horas, às vezes de Pra repente, cinco treinar? horas e meia, 6 horas, dependendo da rotina, eu com um bebê pequeno em casa, tudo. Enfim, vale a pena a pessoa dormir menos para mesmo assim fazer uma atividade física? Essa pergunta é Eu não, muito boa. não sei se vai sair aqui o áudio Mas do você pode Bruno, repetir. mas a pergunta é: até onde vale a pena o dormir menos? Porque às vezes você acaba. O tempo que você O tem descanso. É para curto descansar é mesmo. curto, né? Para não perder o treino. Então, essa pergunta é realmente muito boa, é uma dúvida geral. E é importante ressaltar que quando a gente está falando desses três pilares, a gente não está falando de um dia, a gente está falando do processo. Então, esse descanso envolve o sono de qualidade, mas envolve a recuperação entre os treinos, envolve a maneira com que você realmente vai tratar o seu corpo na rotina. E em relação ao tempo,
Na verdade, quem comanda é a qualidade. Então, tem gente que dorme 5, 6 horas por noite e tem um sono maravilhoso. Então, por isso que eu até mencionei sobre a suplementação para dormir, para melhorar a qualidade do sono. Então, eu mesma diminui um pouquinho meu tempo de sono para encaixar o meu treino na manhã na rotina. Só que acompanhando, até com reloginho, enfim, eu vi que a qualidade do meu sono melhorou muito. Porque o importante é você ter o ciclo do sono. É você chegar no sono profundo, é você não ficar acordando muito durante a noite. Pelo menos a maior parte do tempo você fica no sono REM, né? Que é o sono recuperativo. Você tem que ter alguns ciclos que chegam no sono profundo, que é aquele que nada te acorda mesmo. Mas se você percebe que você não tá chegando no sono profundo, porque qualquer batidinha de porta você acorda, então a gente tem que cuidar da qualidade desse sono. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para treinar, eu não consigo encaixar na minha rotina. Se você tirar uma horinha do sono para 3 vezes na semana você treinar de manhã, de forma constante, vale mais do que você deixar de fazer uma atividade física, porque senão você não vai ter tempo de dormir. É sempre um equilíbrio, né? E é o tempo. Então, não só no dia de hoje. Às vezes você vai dormir um pouquinho mal, às vezes você vai faltar no treino porque você tá muito cansado, tá tudo bem. Mas no total, no montante ali, ao longo do seu ano, você tem que priorizar um sono de qualidade. Por isso, não comer muito tarde, não ficar exposto a telas até ficar com o celular aqui na cara na hora de dormir. Um pouquinho de higiene do sono já melhora essa qualidade, você consegue dormir um pouco menos e ter o rendimento no dia seguinte. Então, respeitar, né, os sinais do corpo, assim, por exemplo, assim, a Sempre. pessoa não dormiu o suficiente, não descansou, não teve aí o sono regenerativo e por disciplina ou até por teimosia, ela vai levantar e vai ir lá treinar. Então, assim, você tem que Sabe o que que entender, né? acontece? Muito. Hum, A pessoa entra, fica bitolada, assim, né? Quero fazer tudo o tempo todo, eu tenho que acordar muito cedo, eu tenho que trabalhar até muito tarde, ainda mais nessa era de produtividade que a gente tem. uhum, E isso acontece demais na prática clínica. Que a pessoa, ela dorme pouco, porque ela se culpa por dormir. Hoje em dia a gente se uhum. culpa por dormir, a gente se Sim, culpa por estar cansado, a gente se sim. culpa por deitar Eu tenho no que estar produzindo. sofá, assim. Hoje, pra mim, é um desafio que eu estou vencendo, poder no meio da tarde falar, tô com um pouquinho de tempo, vou deitar no sofá um pouquinho. Antes era tipo, não, não Não posso. posso. Uhum, Então a gente anula, né, os sinais do nosso corpo. sim. E aí você quer treinar mais. Então você dorme mal, não tá recuperada, acorda cedo, treina, treina, treina. Uma das coisas que vai acontecer é seu cortisol é lá na lua. O cortisol é muito bom também. Ele precisa, ele te Uhum, dá ânimo. sim. Quando ele tá muito longe, tem uma série de fatores que acontecem ao longo do dia. Você fica mais estressado, a chance de você efetuar mal o seu trabalho é muito grande, porque você está muito cansado, você está muito estressado. A grelina e a leptina, que são os hormônios de fome e saciedade, ficam totalmente desregulados, então você sente mais fome, mais vontade de beliscar. A Isso. chance... Aí você privou o seu sono, porque você precisava treinar mais. Só que você ficou com mais fome, furou a dieta naquele dia. Era melhor você ter dormido, priorizado seu sono, feito sua dieta direitinho, amanhã é um novo dia, eu vou treinar. Então, a gente sempre tem que colocar na balança, né? Peso contra peso. O que vale a pena hoje? Então, assim, culpa não muda Não comportamento. resolve. A consciência é que muda. Então, a gente tem Exato. que ter a consciência, né? De que, olha, não descansei, então o meu estresse aí vai estar alterado, vai estar elevado, né? O meu cortisol elevado, porque eu não plantei ali, Sim. né? O descanso. O treino vai ser ruim, você vai ficar Enfim, chateado, você vai descontar na e aí comida, você vai. vira Uma bola de uma bola de neve. neve, né? Se um dos três estiver desregulado, assim como se você treina e dorme super bem e não faz dieta, você não vai chegar lá. Se você descansa bem, você faz a dieta, você quer ganhar massa, você não treina, você não vai chegar lá. Então, assim, não é uma tríade à toa. Precisa dos três organizados para fazer funcionar. É uma máquina perfeita. É isso aí. Você pode fazer um pouquinho de cada. Você não precisa ser perfeito em todos. Então, entre você fazer um treino muito bom, mas já cá muito na dieta e não dormir bem, e não se descansar, mas eu treino muito bem, eu prefiro que você treine um pouco menos, faça a dieta da medida do possível, mesmo que não seja perfeita, e priorize sempre que for necessário o sono de qualidade. É melhor você fazer 60% de cada um, bem feito,
do que você tentar fazer 100% de um e o resto ir por água abaixo. Amei isso aí. E de novo é a consciência, né? Que você tem que Pra ter. tudo. E é um papo chato, né? Porque a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir que tem um milagre. Hum, E hoje a gente vê que não tem. Até com as canetas emagrecedoras, por sim. exemplo, com o hormônio e tudo mais. Se não treinar e fazer dieta, não vai segurar o resultado. Não vai ter o resultado que você pretende. Ninguém vai cortar o seu caminho, ninguém vai fazer por você. Não tem milagre. É fazer as pazes. Sempre, assim, é constância. E o que é a sua parte é só você que faz. É só você Né? que Nem a faz. canetinha emagrecedora Não não faz a faz. sua parte. Ela te emagrece, mas daí e a saúde? É Exato. você que tem que fazer, né? Se você tá tratando uma diabetes e tá comendo, em vez de comer um bolo inteiro de chocolate, tá comendo meio porque você tá tomando a caneta, não vai adiantar. Sua diabetes vai estar lá na lua ainda. Porque Uhum. você ainda vai estar comendo açúcar. Então, se você quer tratar um distúrbio que você tem de imagem, isso a gente vê muito. Então, a pessoa, ela quer muito ser magra, a todo custo. Só que ela não tratou a forma como ela se olha no espelho ainda. Nunca vai ser magro o suficiente. E aí ela fica insegura de parar a medicação, por exemplo, porque ela fica insegura com medo de engordar, com medo de se sentir mal de novo e tudo mais. Então tem que fazer. Não adianta. Você pode fazer mais ou fazer menos, mas sem isso não vai acontecer. Su, a gente já tá chegando aqui no final e eu queria fechar esse episódio com algo bem prático, assim, né? O que que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela pode começar a fazer hoje para atravessar aí esse fim de ano com mais leveza? Olha, é não jogar toalha, né? Então a gente Não se ainda abandone. não se abandone. Então, assim, pare um pouco de pôr prazo para tudo, projetos curtos para tudo, porque sempre. Nunca vai dar tempo, na verdade. Sempre Uhum. não vai ser o suficiente, você não vai conseguir tudo. Então, vai viajar na semana do Natal? Até lá, continua sua rotina. Se esforce, se hidrate bem, não deixe os treinos de lado. Então, continua o processo. Então, assim, e é o que eu falo: quem faz o ano todo não vai se estragar em 1, 2 semanas. E é super importante que a pessoa realmente viva esse processo, assim. E quanto mais vive, mais leve vai ficando a rotina, Uhum. né? Então, para agora, é não jogar toalha. Não precisa, se acabar de comer já os panetones e tudo mais. Calma, tem um momento para isso. Deixa para aproveitar bem a ceia, para não chegar ali na ceia de Natal com a sua família com peso na consciência gigantesco, porque você já extrapolou o dezembro inteiro e você vai viajar para praia para o ano novo. Não vai fechar a conta. Sabe uma coisa que você falou esses dias que acabei de lembrar, que me tocou até no fundo da minha alma, você falou o seguinte: coloque a importância do momento, por exemplo, de uma confraternização ou de estar com a sua família, nas pessoas Exato. e não na comida. Porque a gente às vezes vai para alguma festa só pensando na comida. O que que eu vou comer lá? Quanto que eu vou comer? Nossa, que delícia! Ai, vai ter isso, vai ter, né, vai ter o bolo da minha avó, vai ter o pudim da minha mãe, vai ter tudo. E você esquece que o motivo é das pessoas se reunirem. Sim, Né? E você falou esses dias, eu falei, gente, é isso. Assim, a gente tem que parar de colocar essa expectativa só na comida, exatamente. né? E é muito ingrato, né? É muito injusto. Aí a gente volta até sobre aquele papo lá no começo sobre a sua personalidade, o que que você gosta, o que te faz feliz. Então, é, principalmente agora nesse momento de viagens, de muitas confraternizações, a gente tem que entender que a gente não está indo para uma jornada gastronômica, por exemplo. A gente está indo Uhum. viver um ambiente novo, encontrar pessoas que a gente ama, conhecer lugares diferentes, aproveitar atividades que não estão fazendo parte do nosso cotidiano, coisas que realmente vão nos fazer resetar a nossa cabeça, Uhum. colocar a vida em ordem, se sentir bem, se sentir descansado. Então, tem tanta coisa tão boa e tão gostosa para a gente prestar atenção e Sim. a gente anula isso na comida. É. Então, você estar. E isso eu aprendi no esporte, porque, como muitas vezes eu não podia mesmo comer. Eu percebi depois de um tempo, né? Foi um momento nebuloso no começo, porque a gente começa a fazer dieta, a gente acha que a gente tem que se trancar dentro de casa. Eu percebi que as pessoas queriam a minha companhia, elas não queriam ficar fiscalizando o que eu tô comendo ou não. Pode ser que uma vez ou outra alguém vai perguntar:
Ai, mas tá comendo tão pouquinho. Tá tudo bem, daqui a pouco acostuma. Daqui a pouco as pessoas vão te perguntar o que que você tá fazendo, o que que você tomou. Porque é Uhum. o seu foco rendendo frutos, né? E aí eu aprendi a ter mais, dar mais valor ao poder de uma conversa, Isso. a dançar, a aproveitar outras partes da festa, esquecer que eu tenho que ficar sentada ali comendo o tempo todo. E isso faz com que o evento seja muito melhor e você volte para casa muito mais preenchida do que se você tivesse só comido tudo, sem aquele peso na consciência, aquela sensação de, ai meu Deus, como que eu vou voltar para a rotina? Uhum. E o que você guarda de memória? Então, assim, ó, pensa numa festa que você foi no ano passado. Você lembra o que você comeu? Às vezes você nem vai lembrar o que você comeu. É verdade. Mas você lembra de algum momento especial, de alguém que você dançou, de alguma coisa que foi muito divertida, de uma palhaçada, ou de, sei lá, um lugar novo que você conheceu, a experiência de estar diante de uma cachoeira linda. É isso que você guarda. Isso. Então, se você não der valor para isso, então tem gente que fica até com vergonha e se esconde num canto. Se você não der valor pro momento, não vai ter valido a pena. Então, nem tudo é sobre comer. Uhum. E exige maturidade isso, mas é uma tarefa diária. Então, eu falo que quando eu vou colocar esse desafio, as pessoas são movidas a desafios, né? Então, até o que você tinha falado sobre a questão de, ai, não, você tem que fazer assim, eu vou fazer. Primeira pergunta que eu faço para uma paciente é: o quanto você quer? Você quer mais ou menos? Porque se você quiser mais ou menos, vai ser muito difícil. Agora sim, ai, eu não tenho disciplina, é muito difícil, mas assim, eu quero muito. Você quer muito, você vai conseguir. Você quer muito. Então, é 1% por dia. Não vai ser, vou acordar segunda-feira de manhã e eu não vou furar a dieta nunca mais. Mas se você quer, você vai tentar. Ah, errou, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Assim a gente faz para passar num concurso, para ser promovida no trabalho, para passar no vestibular. Assim é a resiliência de um relacionamento. Isso. Então, seu relacionamento, seu casamento é perfeito todo dia? Nem por isso você vai divorciar todos os dias. Então você vai tentar de novo, não vai? Você vai dialogar, você vai falar, eu errei, mas agora eu vou melhorar nisso. Dieta é a mesma coisa, e é com a gente. É mais difícil porque é a gente com a gente. É, A gente não deve pro outro. Quando deve pro outro, a gente faz pelo outro. é A verdade. gente tem que aprender a olhar pra gente e fazer pela gente. Pra você se sentir bem. Pra você se olhar no espelho e falar, nossa, tô feliz. Então, de novo, não se abandone, né? Porque às vezes a gente se abandona Exato. pelo outro, né? Mas a gente não pode se abandonar por Todo nós mundo fica na mesmos, né? frente, né? Todo mundo fica na frente. Se a gente começar a se tratar da mesma maneira e começar a fazer por nós o que a gente faz pelo outro, seja no trabalho, às vezes a gente faz mais por um cliente do que a gente faz por nós dentro de casa. A gente se vira do avesso. É verdade. Eu É isso. amei. Amei esse papo. Amei ter você aqui. Foi muito além do que eu esperava, porque já te acompanhando aí já há quase 1 ano e meio, acho, por aí, né? Eu aqui eu pude conhecer até um outro lado seu, até eu já te acho uma baita profissional, né? Você ajuda muitas pessoas. Para você que está nos ouvindo, se você às vezes você fala assim, mas eu não tenho condições de, sei lá, marcar uma consulta com a Suzana, eu não tenho condições de ir numa nutricionista. Mas só de você acompanhar a Suzana na rede social, você já aprende muita coisa. Então, assim, se inspire, né, nas pessoas que vão fazer a diferença. Porque às vezes é uma frase que ela fala, é uma dica, um toque, até uma receitinha, né, Exato. que ali vai fazer a diferença na sua dieta. Porque a alimentação, como a gente falou aqui, é comportamento. E a gente precisa ter a consciência do que está nos levando a errar e o que a gente pode fazer que vai nos levar a acertar, né, de acordo com a nossa individualidade. Nossa, gente, hoje tá difícil, hein? Com a nossa personalidade, inclusive, né? Então, Su, muito obrigada, amei. Eu trouxe aqui Ai, que uma linda. lembrança para você. Eu espero que você goste aqui da Pharma Ai, eu Shop. amo, né? Obrigada. O Obrigada a prazer foi você. meu. Eu sou muito grata por esse convite. A gente tem muitas conversas boas e trazer isso para cá, assim, é um prazer gigantesco. Espero que tenha contribuído de alguma forma com o final do ano dos telespectadores Com aí, que certeza. alguma chavinha seja virada, já Virada. vai fazer diferença. Como que tá a sua rede social para o pessoal te encontrar? É @Suzana Iosino, Com com Y. Y.
E S. Isso. Iosino com Y. Y-O-S-I-N-O. Isso. Gente, muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui mais uma vez. Eu agradeço de coração essa parceria. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com mais pessoas aí para a gente poder alcançar mais pessoas e levar essa informação que foi tão leve e tão rica, porque às vezes é só esse compartilhar, inclusive, que vai ajudar aí alguém a sair dessa crise, desse sentimento de culpa. Eu desejo um Feliz Natal e um excelente ano novo para todo mundo e que a gente possa continuar aí nessa busca sempre pela saúde plena, sem culpa. Exatamente. Certo? Obrigada, Su. Obrigada. Um beijo, até a próxima.